A filosofia é um saber, mas ela é também, e sobretudo, uma relação com o saber. Da mesma forma, o professor de filosofia é alguém que sabe, mas também, e sobretudo, alguém que problematiza o que sabe. O sabemos desde Sócrates, o primeiro professor de filosofia. Sócrates sabia algumas coisas, mas o que o diferenciava como professor de filosofia não era o que ele sabia, mas a forma em que ele problematizava o que ele e os outros sabiam. Meu nome é Walter Coan. Eu sou professor de Filosofia da Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e, como vocês, professores de filosofia, e também como Sócrates, sei algumas coisas, mas o que mais me caracteriza enquanto professor de filosofia é problematizar o que sei. E eis o tema dessa aula, o tema principal dessa aula, o ensino de filosofia como problema filosófico. Dessa forma, o sentido principal desta aula não será transmitir o que eu sei, ou que vocês saibam algumas coisas que aparentemente não saberiam. O sentido principal de nossa aula é que vocês e eu problematizemos o que sabemos, problematizemos o que significa ser professor de filosofia, o que significa ensinar e aprender filosofia numa escola qualquer brasileira nos dias de hoje. Nesta aula, problematizaremos o ensino de filosofia em 3 sessões ou 3 dimensões. Numa primeira, eu vou apresentar 2 ideias a partir de um filósofo francês chamado Michel Foucault. As ideias de experiência e verdade, para pensar 2 modalidades básicas de ensinar filosofia. O ensino de filosofia desde a perspectiva da verdade e o ensino de filosofia desde a perspectiva da experiência. Num segundo momento, apresentarei ideias de um outro filósofo francês, Jacques Rancière, num livro que se chama O Mestre Ignorante. A ideia principal dessa parte será problematizar a dimensão política de ensinar filosofia. Finalmente, numa terceira sessão dessa aula, abordarei, junto com um também filósofo francês, Jacques Derrida, algumas antinômias da posição que ocupa quem ensina filosofia. Então, vamos começar com aquelas ideias de Michel Foucault sobre a experiência e a verdade. Foucault se refere aos livros. Ele diz que, enquanto escritor, tem escrito 2 tipos de livros. Por um lado, livros que ele chama livros verdade, e por outro, livros que ele chama livros experiência. Qual é a diferença entre um livro verdade e um livro experiência? Um livro verdade é um livro que aquele que escreve o faz porque pensa que está em possessão de algumas verdades e o sentido principal da escrita é transmitir essas verdades para que sejam apropriadas pelos leitores do livro. Aquele que escreve um livro verdade possui uma verdade e escreve para transmitir o que sabe. Assim como tem escritores de livros verdade, também tem leitores de livros verdade. Um leitor de um livro desde a lógica da verdade é aquele que procura no livro e na leitura aquelas verdades das quais ele ignora. Ou seja, aquele que lê um livro desde a lógica da verdade procura se apropriar de uma verdade que ele pensa que carece e o livro vai lhe providenciar. Contrapostos aos livros verdade, Foucault define os livros experiência. O que é um livro experiência? Um livro experiência é um livro que também afirma verdades, mas a lógica da afirmação da verdade, diferentemente dos livros escritos como verdade, é que as verdades são afirmadas não para serem incorporadas pelos leitores do livro, mas elas são afirmadas para permitir que o leitor e o autor do livro problematizem a relação que tem com essas verdades que se afirmam. Foucault diz: quando se escreve um livro desde a lógica da experiência,
as verdades aparecem também afirmadas desde o início, mas elas não são afirmadas para serem transmitidas, elas são afirmadas para serem problematizadas. Bem, essa distinção que Foucault propõe para pensar dois tipos de escrita e dois tipos de leitura dos livros, me parece pertinente também para pensar o próprio ensino de filosofia. Comecemos pela filosofia mesma. Haveria uma possibilidade de se relacionar com a filosofia desde a lógica da verdade e uma possibilidade também de se relacionar com a filosofia desde a lógica da experiência. Quem se relaciona com a filosofia desde a verdade, seja para escrevê-la ou para lê-la, se relaciona procurando umas verdades das quais ele pensa que carece. Por exemplo, vamos supor que alguém esteja interessado na questão do amor. Pensa que a filosofia pode lhe ajudar a encontrar uma verdade sobre o amor. Então lê, por exemplo, o Banquete de Platão e pensa que vai encontrar ali um conceito sobre o amor que ele precisa para pensar de outra maneira esse tema. Poderia dar outros exemplos na filosofia, mas também há uma possibilidade de se relacionar com os temas da filosofia e os problemas e os autores desde a lógica da experiência. Qual seria a diferença? A diferença é que alguém que procura a filosofia pela experiência e não pela verdade, também encontra verdades nos livros de filosofia, nos autores ou nas próprias discussões filosóficas. A diferença é que ele não procura essas verdades para incorporá-las, para assimilá-las, mas ele procura essas verdades como uma pedra de toque para problematizar as verdades que ele já possui sobre esses temas ou questões. Então, se alguém lê o Banquete de Platão desde a lógica da experiência, não lê esse texto para saber o que não sabe sobre o amor. Lê para problematizar o que já sabe sobre o amor. Da mesma forma, podemos pensar a distinção entre experiência e verdade para situar o próprio professor de filosofia. Há professores, em geral, não apenas de filosofia, mas também professores de filosofia, que entram na sala de aula pensando que o sentido principal de sua tarefa é transmitir uma verdade que os alunos não teriam e que precisariam sobre algum dos problemas que a filosofia tem tratado. Ou seja, um professor de filosofia que se apoia na verdade ou que segue a lógica da verdade entra em sala de aula para transmitir o que ele sabe àquele que ele pensa que não sabe, que seria o aluno. Qual é a diferença entre um professor de filosofia verdade e um professor de filosofia experiência? Um professor de filosofia experiência também entra na sala de aula e transmite verdades. Mas a diferença principal é que ele não entra na sala de aula para transmitir as verdades, mas ele transmite as verdades para problematizar o que ele e os alunos pensam a respeito dos assuntos que são tematizados nessa aula. Nesse sentido, a experiência supõe a verdade, afirma a verdade, mas a afirma para problematizá-la e não para transmiti-la. Bem, isso também o sabemos desde Sócrates, o primeiro professor de filosofia. A filosofia, Sócrates ensina em vários diálogos de Platão, não é algo que se transmite, não é um saber que se passa como se passaria a água de uma jarra a um copo que não tem essa água. A filosofia é uma experiência de pensamento, é uma relação com o saber. A filosofia precisa de verdades, mas, sobretudo, precisa de verdades que problematizem as verdades que estão instaladas em cada um dos que participam do jogo da filosofia. Sabemos também desde Sócrates que isso não é simples, que isso não é cômodo e que isso também gera reações. Sócrates foi acusado e condenado à morte e, na sua defesa, identifica o julgamento contra ele como um julgamento contra aqueles que vivem uma vida filosófica ou aqueles que filosofam. Percebam então, Sócrates, o primeiro professor de filosofia, não afirma a filosofia como um saber,
a palavra filosofia não nasce como um substantivo. A palavra filosofia nasce como um verbo, como uma forma de prática, como uma ação. E a maneira em que Sócrates afirma a filosofia é para dizer que os que seguem esse tipo de vida, os que problematizam as verdades que estão instaladas, correm o risco de serem acusados por aqueles que são problematizados naquele lugar de saber que ocupam. Uma das acusações contra Sócrates era que ele corrompia os jovens. Rezava a acusação: Sócrates não acredita nos deuses da polis e é acusado de corromper aos jovens. Como se defende Sócrates? Sócrates diz: nunca fui mestre de ninguém. E diz, justifica que não foi mestre de ninguém em 3 sentidos. Primeiro, não cobrava por ensinar. Segundo, não transmitia saber algum. Terceiro, não falava diferentemente em público e em privado. Mas pensem bem, de fato, essas 3 argumentações não justificam que Sócrates não foi mestre de ninguém. Justificam apenas que Sócrates não foi um mestre de verdades. Não foi um mestre no sentido de transmitir o que ele sabia a outros que aparentemente não saberiam o que ele sim sabia. Mas a defesa de Sócrates não nega e, ao contrário, afirma que Sócrates sim foi um mestre desde a lógica da experiência. Porque imediatamente depois de afirmar ou reconhecer que ele não foi mestre de ninguém, Sócrates diz que se condenam ele à morte, que se efetiviza a acusação contra ele, de qualquer maneira será inútil, porque os que aprenderam com ele continuarão fazendo o que ele fazia. E diz explicitamente: os que aprendem comigo continuarão a viver uma vida segundo a filosofia. Então percebam, Sócrates não é mestre de ninguém, mas há os que aprendem com ele. Sócrates não ensina, mas outros aprendem. Essa é a lógica da experiência, que não é a lógica da verdade. Segundo a lógica da verdade, se alguém a ensina, tem que ter um outro que aprenda a verdade que ele ensina. Segundo a lógica da verdade, há uma relação quase causal entre o ensino e a aprendizagem. Se ensina para que alguém aprenda, e se aprende o que outro ensina. O que alguém aprende está contido como uma verdade que sabe naquele que ocupa o lugar de professor ou ensinante. A lógica da experiência é diversa. Segundo a lógica da experiência, alguém pode ensinar e outro pode não aprender. Ou, como no caso do Sócrates, alguém pode não ensinar, mas outro aprender. Porque o que aprende alguém não está contido no que o outro ensina. Segundo a lógica da experiência, aprender não é um ato de incorporar uma verdade, mas um ato que começa quando se coloca a verdade que é afirmada como um problema, quando se problematiza o que se sabe. E ninguém pode antecipar o caminho que um outro vai seguir quando inicia esse processo de problematizar o que sabe. Então vejam como podemos recuperar aquela distinção que Foucault afirmava para os livros, para o caso do professor de filosofia. Pensamos, tradicionalmente, segundo uma verdade instalada, que quem ensina sabe e quem aprende ignora. E que ensinar significaria transmitir o que se sabe àquele que o ignora. Sócrates ensina que as coisas podem ser muito diferentes, segundo uma lógica que Foucault chamaria da experiência. Quem ensina sabe algumas coisas, mas também ignora. E, sobretudo, problematiza o que sabe. Se há alguma coisa que se transmite quando se ensina segundo a lógica da experiência, não é um saber,
mas é uma relação com o saber, uma relação que problematiza o saber. O que se transmite, em todo caso, é uma atitude. E a força e o desenvolvimento dessa atitude é algo que corresponde e que é mais próprio de quem aprende do que quem ensina. Nesse sentido, não há uma relação causal ou direta, indissociável, entre ensinar e aprender. Sobretudo, como na filosofia, que se trata de um ato de pensamento, ela ganha força, ele adquire seu caráter mais próprio, quando quem ensina não sabe o que quem aprende vai aprender. E isso vale para qualquer experiência, qualquer aula de filosofia, inclusive essa que nós estamos tendo aqui. Por isso, retomando o que eu apresentei no início, insisto, não olhem ou não ponham atenção nos saberes ou nas verdades que eu afirmo. Eu estou afirmando coisas, afirmarei toda a aula verdades, mas não são verdades que eu afirmo para que vocês as aprendam, porque eu suporia que vocês não as sabem. Não, eu estou afirmando essas verdades para ver se juntos podemos problematizar a relação que temos sobre o que sabemos, em particular, do professor de filosofia e o que significa atualmente, nos dias de hoje, ensinar, aprender filosofia e o sentido que isso pode ter em nossa realidade. Nesta parte da aula, apresentarei ideias de um livro de Jacques Rancière intitulado O Mestre Ignorante. O livro conta a história de um professor. A filosofia, como todos os saberes, vive de histórias. E as histórias, quando são contadas, são inventadas. São inventadas, no caso da filosofia, para pôr em questão o que sabemos sobre o sentido de ser um professor. O professor em questão é Joseph Jacotot, um professor revolucionário da Revolução Francesa, dos fins do século XVIII. A história narra como, com o retorno da monarquia à França, Jacotot teve que se exilar por razões políticas e foi convidado para dar aulas na Holanda, em uma instituição na qual a lógica básica do ensino, o que permite que possa existir o ensino, não estava dado. É algo que todos supomos cotidianamente, algo que sequer pensamos, que damos por óbvio, por sentado, por natural. Chegamos a uma sala de aula, entramos e falamos a mesma língua que falam nossos alunos. Mas o que aconteceria se um dia nós entramos a uma sala de aula na qual falamos uma língua que nossos alunos não entendem e nossos alunos falam uma língua que nós não entendemos? Jacotot não sabia o que fazer. Era um professor mais ou menos tradicional. Ele pensava que ensinar significa algo parecido ao que apresentamos na parte anterior sobre a verdade. Transmitir, por parte de aquele que sabe, um saber a outro que o ignora. Fez isso durante muitos anos. Era um bom professor. Mas o veículo da transmissão é a língua em comum. É uma língua que o professor possa falar e os alunos possam entender. Então, sem essa coisa comum que é a língua, Jacotot não sabia o que fazer, como não saberia fazer qualquer professor que quer transmitir uma verdade que os alunos não compreendem. Ele encontrou uma edição bilíngue, daquelas que tem uma língua numa folha e contraposta a outra língua em outra. Numa língua, a edição do Telêmaco de Fénelon estava escrita na sua língua, francês. Na outra página, essa edição tinha o mesmo texto em holandês, que era a língua dos alunos. Então, através de um intérprete, Jacotot propôs aos alunos que tentassem ler, compreender e que quando chegassem à metade do livro,
contassem para ele o que eles tinham compreendido do que tinham lido. Não esperava muito dos seus alunos. Era um professor clássico da lógica da verdade. Não podia esperar que seus alunos aprendessem muito que ele não lhes transmitisse. Mas ele se surpreendeu. Curiosamente, os alunos, depois de um tempo, conseguiam primeiro ler, depois falar e finalmente escrever aquilo que tinham compreendido na língua que pouco tempo atrás ignoravam. Jacotot, surpreso com essa aprendizagem, problematizou o que ele pensava que significava ensinar. Nessa experiência, os alunos tinham aprendido, mas eles não tinham aprendido o que um professor lhes transmitia. Eles sequer tinham uma língua em comum. Eles tinham aprendido para além e por si próprios algo que não estava contido no que o professor sabia. Começou então a repetir as experiências. Pensou que talvez algo de interessante tinha descoberto nessa forma diferente de ocupar a sala de aula. E começou então a experimentar experiências pedagógicas ensinando aquilo que ignorava. Pois, se os alunos tinham aprendido algo que não estava contido no saber do professor, então ele poderia transmitir ou poderia ensinar qualquer saber, mesmo aqueles que ele ignorasse, se conseguia produzir o mesmo efeito nos alunos e a mesma produção de aprendizagem. Então abriu cursos de coisas que ele ignorava. E curiosamente, surpreendentemente, os alunos aprendiam. Aprendiam não o que o professor lhes transmitia, mas aprendiam com a companhia de um professor, que não explicava, que não transmitia as verdades que ele sabia. As experiências, então, permitiram que Jacotot problematizasse o que significava ensinar. Se os alunos aprendiam algo que não estava contido no que ele sabia, então era claro que ensinar já não podia significar mais transmitir aquilo que um professor sabe a um aluno que o ignora. Tinha um enigma, tinha algo que descobrir, tinha algo para pensar. Jacotot estava se tornando um professor de filosofia, um professor que explorava filosoficamente sua prática, que problematizava o que ele sabia sobre o ensinar e o aprender. Percebeu então um problema perverso da lógica da explicação contida no professor que transmite o que sabe. Qual é o problema? O professor que explica, o professor que transmite o que sabe àquele que o ignora, pressupõe, diz Jacotot, que seu aluno não é capaz de compreender o que ele transmite por si mesmo. É o contrário do que dizem os mestres explicadores. Os explicadores dizem que explicam porque os alunos não compreendem por si mesmos. Mas Jacotot inverteu a ordem das razões. É porque alguém explica que um aluno não pode compreender por si mesmo. No fundo, as razões de Jacotot são políticas. Quem explica, quem pressupõe que o outro não compreende e por isso oferece sua explicação, parte da desigualdade das inteligências. Pressupõe que sua inteligência é de algum modo superior, que ele sabe mais do que sabem os alunos e que por isso os alunos não podem ser desprovistos de seu próprio saber, o saber do professor. A instituição pedagógica se baseia nesse princípio. Há os que sabem e os que ignoram. Há os que podem explicar aos outros o que aqueles não seriam capazes de compreender por si mesmos. No ato de ensinar e aprender, diz Jacotot, há duas vontades e duas inteligências em relação. A inteligência e a vontade de quem aprende é colocada em relação com a inteligência e a vontade de quem ensina. Em que consiste o embrutecimento? Em que consiste o sometimento
de quem aprende a quem ensina. Consiste em deixar livre a vontade de quem aprende, mas em submeter a inteligência de quem aprende à inteligência de quem ensina. Eis o ato segredo de todo mestre embrutecedor. Deixar livre a vontade do aluno, mas não deixar que a inteligência do aluno trabalhe por si própria. Sempre fazer com que a inteligência do aluno acompanhe a inteligência do professor. E é isso que nós aprendemos nas escolas. É isso que os alunos aprendem. Além de todo o conteúdo do saber que ensinamos, do conteúdo de matemática, de história, de geografia, de filosofia, o que um aluno aprende numa escola é, sobretudo, uma relação com o saber. Aprende a seguir os que a escola diz que sabem a respeito do que ele não sabe. E esse círculo da impotência, do sometimento, que para Jacotot um emancipador deve quebrar, deve romper. O emancipador, a diferença do embrutecedor, para Jacotot, não trabalha para someter a inteligência de quem aprende à sua inteligência. Ele trabalha sobre a vontade de quem aprende, mas deixa livre a inteligência de quem aprende para que ela trabalhe por si própria e desdobre os caminhos do saber que ela acha pertinente percorrer. Assim, a diferença básica entre um embrutecedor e um emancipador é política. O embrutecedor parte da desigualdade das inteligências. Há os mais progressistas, ainda os mais progressistas, eles afirmam que procuram alcançar a igualdade. Mas se eles procuram alcançar a igualdade, é porque antes eles partiram da desigualdade. Se eles dizem que buscam alcançar a igualdade, para isso devem pressupor que o estadio inicial que percorrem é a desigualdade das inteligências. E Jacotot diz: quem parte da desigualdade a legitima, posterga a igualdade até o infinito. Nunca poderá alcançá-la, porque sempre para alcançar a igualdade deverá partir da desigualdade. Nesse sentido, o único princípio que um emancipador deve saber é que as inteligências são iguais, que todos somos igualmente inteligentes. Isso é um princípio, é uma opinião, não é alguma coisa que se possa demonstrar, não é um saber, não é ciência, mas é um princípio que permite propiciar outras relações entre quem ensina e quem aprende e outras experiências de aprendizagem. A lógica da emancipação é uma lógica que não se transmite. Ninguém emancipa ninguém, mas só alguém que se emancipa a si próprio pode propiciar nos outros uma prática emancipatória. Não há receitas, não há métodos. Jacotot não propõe uma nova pedagogia, uma nova fórmula para ensinar filosofia ou qualquer outra coisa, mas estabelece um princípio. Só a partir do princípio de que todas as inteligências são iguais, podemos provocar experiências autônomas, ricas, potentes de pensamento naqueles aos quais ensinamos, ou aqueles que, para dizer-lo melhor, aprendem conosco. Jacotot também afirmou que há duas mentiras que atrapalham qualquer processo pedagógico. Essas duas mentiras são: eu tenho a verdade e eu não posso. Quem pensa que tem a verdade não se mexe, não procura, não busca, está quieto, já sabe, está fixo, está sempre no mesmo estado. Para buscar, há que se liberar dessa relação de possessão da verdade. A verdade é alguma coisa que talvez algum dia alcançaremos, que devemos procurar, mas que não possuímos. Por outro lado, eu não posso é a impotência, marcada como impossibilidade de aprender. E nisso nossas instituições pedagógicas são expertas, em empequenecer o que aqueles que aprendem pensam de si próprios.
as crianças começam a escola cheia de perguntas, perguntas abertas, potentes. Aos poucos vão aprendendo que só é possível perguntar em determinadas situações, em determinados contextos. Que suas perguntas só devem ser sensíveis àquilo que o professor é capaz de escutar e de ouvir. E que, se se trata de perguntar, também se trata de ouvir aos que sabem para responder aquelas perguntas. Ao contrário, Jacotot afirma: se tem algum sentido uma prática emancipadora, é aumentar a potência de quem aprende. É isso que pode, de alguma forma, ser uma pedra de toque para uma aula de filosofia. Quando nós ensinamos, quando nós temos experiências de ensinar e aprender filosofia, os que aprendem conosco acabam podendo mais, acabam com mais força, acabam tendo mais potência naquilo que pensam, ou pensam cada vez mais pequeno, ou pensam em menor escala, ou pensam talvez cada vez mais parecido ao que nós pensamos. Nesta última parte, eu gostaria que nós problematizássemos o próprio lugar de ser professor de filosofia. Há uma certa antinomia, há uma certa tensão, um certo paradoxo na própria expressão professor de filosofia. Como se ser professor exigisse alguma coisa que é preciso negar para dar lugar à filosofia, ou como se, ao contrário, a filosofia exigisse alguma coisa que impede ser professor. Vou me fazer mais claro retomando algumas ideias que apresentei na parte anterior a respeito do mestre ignorante. Lembram a oposição que Jacotot apresentou entre emancipação por um lado e embrutecimento por outro. Quem embrutece parte da desigualdade. Quem emancipa, se é que isso é possível, parte da igualdade das inteligências. Acontece que Jacotot tentou instituir sua prática. E embora no início as experiências foram muito proveitosas, aos poucos percebeu uma tensão incontornável entre emancipação e instituição. Diz Jacotot: a lógica do emancipador é incompatível com a lógica do professor. Alguém pode ser embrutecedor e professor, mas alguém não pode ser emancipador e professor segundo a mesma lógica e no mesmo sentido. A emancipação exige o que um professor nega, porque a instituição pedagógica pressupõe a distinção entre os que sabem e os que não sabem, entre os que transmitem e os que recebem a lógica da transmissão. Por isso, diz Jacotot, alguém pode ser emancipador e professor, mas segundo lógicas opostas, distintas. E a experiência de Jacotot é que não há instituição emancipadora, que não há escola que emancipe, porque não há escola que, em algum momento, como parte de algum sistema educativo, não precise diferenciar entre os que sabem e entre os que não sabem, entre os que são mais e menos inteligentes. A mensagem de Jacotot é, ou pode ser pensada em certo sentido, como pessimista. Mas ela é pessimista num sentido em que não é interessante ser otimista. É um otimismo fácil, aquele que diz: nossas instituições são ótimas, são maravilhosas, vivemos no melhor mundo possível. Mas os que habitamos uma realidade como a nossa sabemos que isso é uma ilusão, que é uma ficção, e que é preciso a crítica do estado das coisas para poder transformá-lo, que é preciso mostrar que as coisas não são naturalmente como elas poderiam ser, que pode ser propiciada algum tipo de transformação do estado das coisas. De modo que Jacotot não instaura um sistema, uma proposta pedagógica, um método, uma nova corrente ou tendência pedagógica. O que Jacotot instaura é uma dúvida, é um problema, é uma questão. Será que é possível emancipar
numa instituição pedagógica? Será que é possível uma prática pedagógica de liberdade igualitária, num contexto como aquele das escolas? Ou se trazemos Jacotó para nós, professores de filosofia, será que é possível ensinar filosofia? É possível colocar a filosofia na lógica da instituição pedagógica? É possível fazer da filosofia um espaço dentro de um sistema de ensino que parte da distinção entre os que sabem e entre os que não sabem? São compatíveis a filosofia e o ensino? São compatíveis a filosofia como experiência de pensamento e a instituição escolar? Não sabemos. Não sabemos o que pode um ensino. Não sabemos o que pode uma filosofia. Mas é importante não desconhecer as tensões que atravessam nossa prática. Elas também estão desde Sócrates. Há uma tensão política evidente, notória. Sócrates praticou uma outra política da política dos políticos. Sócrates afirmou a política da filosofia. Sócrates pergunta, os políticos afirmam. Sócrates questiona o saber dos políticos. A reação dos políticos não se fez esperar. Mas, ao mesmo tempo que a filosofia se opõe à política, a filosofia não pode renunciar à política. Ela é uma outra forma de afirmar a política. Ela é a afirmação da pergunta, do questionamento, da problematização do estado das coisas. Sócrates afirma isso no Gorgias. Ele diz: sou o único ateniense que pratica a verdadeira política. O mesmo que diz na Apologia que ele não praticou a política porque senão teria morto muito antes. Vejam então a primeira expressão do paradoxo. A filosofia, a princípio, se opõe à política. Não pode praticá-la, porque a política afirma o que a filosofia questiona. Mas, em outro sentido, a filosofia também não pode renunciar à política e afirma outra forma, outra maneira de exercer o poder de pensar. São possíveis, são compatíveis essas duas formas hoje nas escolas de ensino médio do Brasil? Segunda forma da antinomia. A filosofia, desde que ela nasce, se transmite, se ensina. Ela não pode renunciar a uma dimensão pedagógica, educacional, que faz parte dela. A filosofia, sem sua projeção educativa, não é nada. É alguém que se questiona a si próprio, isolado, sem nenhuma repercussão na sociedade da qual forma parte. Mas, ao mesmo tempo que a filosofia não pode não ser ensinada, ou não pode renunciar à sua dimensão educacional, ela é intransmissível. Há algo no gesto filosófico, no problematizar da filosofia, que não pode ser questionado, que não pode ser ensinado. A filosofia, então, ela não pode renunciar à educação, mas também ela não pode ser transmitida. Ela não é ensinável. Há algo do gesto filosófico que depende apenas da potência, da liberdade, da atitude, de uma decisão daquele que aprende. Quem ensina a filosofia, então, não ensina a experiência do pensamento filosófico, propicia um espaço, mas quem determina se aprende ou não filosofia é alguém que tem a liberdade de dizer não para a própria filosofia. Segunda forma do paradoxo, então. A filosofia precisa ser ensinada, mas ela não é ensinável. Terceira forma do paradoxo da filosofia na escola. A relação com o saber. A filosofia, afirmei no início, é um saber, mas também e sobretudo é uma relação com o saber. E nessa relação, a filosofia dá uma força muito importante, a ignorância. Sabemos isso também desde Sócrates. A única coisa que Sócrates sabe
é que ele ignora o que todos os outros acreditam saber. A força do pensamento de um professor de filosofia está tanto ou mais no que ele ignora do que ele sabe. Porque se ele soubesse e não ignorasse, ele não buscaria, ele ficaria quieto. E a potência da filosofia está sobretudo na pergunta, da qual deriva e nasce um problema. De maneira tal que a filosofia é, paradoxalmente, um saber que não sabe, um saber que ignora. Ou, se vocês querem de outra maneira, uma ignorância que se sabe a si mesma e que sabe a força que tem a ignorância num contexto como o nosso, em que é chamado de sociedade do conhecimento. Então vejam a terceira forma do lugar paradoxal que ocupa a filosofia. Ela não sabe, mas ao mesmo tempo ela sabe o que é preciso para questionar o que todos os outros sabem. Mas claramente esse lugar incomoda. É incômodo e propicia incômodo, porque não é fácil viver afirmando a ignorância num contexto em que parece que só interessa saber e reproduzir o saber para valer-se na lógica do mercado. Quarta forma do paradoxo, da antinômia, das tensões da filosofia na escola, a relação com o método. É necessário afirmar segundo certos preceitos metodológicos. É a pergunta mais urgente que temos todos os professores de filosofia. Como ensinar filosofia hoje? De que maneira? Através de quais caminhos? Através de textos? Através de problemas? Através de temáticas? Como ensinar filosofia? Não podemos entrar na sala de aula, afirmar um certo modo de ocupar a função de professor de filosofia sem afirmar certo caminho, certa maneira de andar o caminho da filosofia. Mas, ao mesmo tempo, a filosofia não pode se clausurar num método, não pode se fechar num caminho só. Não há método para ensinar filosofia e também não há método para aprender filosofia. A filosofia precisa de um caminho, mas a filosofia precisa também negar um caminho para os que aprendem filosofia possam se inscrever na sua própria maneira, no seu próprio jeito de percorrer os caminhos do pensamento. Então, essa é a quarta forma da antinômia da filosofia na escola. Ela precisa de um caminho, mas ao mesmo tempo ela não pode afirmar nenhum caminho concreto que clausure as possibilidades que cada um dos que aprendem construa seu próprio caminho no campo da filosofia. E por último, quinta forma da antinômia ou de tensão na filosofia. A filosofia é um espaço aberto, é um espaço que talvez não tenha objeto, temáticas, problemas que sejam exclusivos da filosofia. A filosofia trata questões que tratam muitas outras disciplinas. A filosofia trata elas talvez de uma maneira diferente, mas ela não trata coisas que nenhuma outra disciplina ou saber trate. Não há um campo exclusivo de saber filosófico. De modo que a filosofia se abre aos outros saberes e se abre também a um conjunto de práticas, ao mundo, ao que existe, à realidade. Hoje existem muitas outras práticas de filosofia além da escola. Os cafés filosóficos, a filosofia clínica, filosofia e teatro, filosofia e cinema, filosofia inclusive praticada com crianças, desde a educação infantil e também no ensino fundamental. A filosofia se abre a outros saberes e se abre ao mundo. Mas, ao mesmo tempo, a filosofia precisaria de algo específico, algo que dotasse a ela de uma certa unidade, que permitisse chamar a todas essas práticas de filosofia e não outra coisa. A filosofia é múltipla, mas ela também precisa ser uma para que possa ser diferenciada, distinguida, entendida e compreendida como filosofia e não como outra coisa. De modo que o risco da filosofia se abrir é perder aquilo que lhe é específico, próprio e que a caracteriza. Mas se ela não se abre, ela se morre na sua impotência, no seu isolamento. E nessa tensão é também
que o professor de filosofia se debate. Quando abre sua sala de aula aos outros saberes e às outras disciplinas, na chamada interdisciplinariedade, mas também que leva ao risco de não saber muito bem qual é o espaço, o caminho específico a encontrar que determinaria que o que se faz é justamente filosofia e não outra coisa. Estamos chegando ao fim e, de alguma maneira, estamos também chegando de novo ao início. Na filosofia não há progresso, não há aumento, não há um caminho que cresce, há um movimento, há possibilidades, há forças para serem iniciadas e percorridas a qualquer momento. Lembram daquela distinção entre verdade e experiência. Lembram que no caso do professor de filosofia não interessa tanto o que ele sabe, mas a maneira em que ele problematiza o que ele sabe. Não interessa tanto se pensamos isso ou aquilo, mas sim importa se estamos em movimento, se não estamos quietos, se não pensamos que temos a verdade ou que não podemos buscá-la. Percorremos nessa aula diversos momentos com o sentido principal de problematizar a nossa relação com a filosofia, a partir da verdade e da experiência, em relação com a ignorância e a igualdade, a partir de algumas tensões ou antinomias que atravessam nossa prática. O que fica, não muitos saberes, não muitos conhecimentos. Eles não interessam tanto. O que interessa é um gesto, é uma atitude, é uma possibilidade. É uma possibilidade sempiterna de um professor de filosofia. Quase que só fazemos isso. Problematizar o que sabemos e o que pensamos. Não ficar quietos. Não pensar que temos a verdade. Não pensar que não podemos. Descolonizar nosso pensamento de tudo aquilo que o coloniza, que não o deixa pensar, que o aquieta, que o fixa, que o impossibilita de se deslocar, de se transformar. A filosofia e seu ensino é, se acaso ele é possível, uma tentativa de descolonizar nosso pensamento e ajudar a outros a percorrerem esse caminho que significa cada vez mais não estar tão certo do que se pensa, mas estar aberto a outras formas de pensamento. Espero que essa aula tenha provocado isso em vocês, tenha estimulado esse gesto, tenha propiciado alguma ideia para reiniciar o que os professores de filosofia fazemos cada vez que entramos numa aula. O gesto de Sócrates, o gesto de não saber, a ignorância, a inconformidade, a aposta na transformação, na aposta em que não é tão importante o que se sabe quanto o que se pode saber, que o que pensamos e sabemos é infinitamente menos interessante do que podemos e somos capazes de pensar. E quem sabe o ensino de filosofia, em nossa prática, contribua a expandir não apenas o que nós pensamos, mas o que todos os outros que compartilham o mundo conosco têm possibilidades de saber e de pensar. Muito obrigado pela atenção.